Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse domingo maravilhoso que o Senhor fez. Obrigado por você estar conosco aqui em nossa live da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria ter a sua presença aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que nesta manhã possamos ser edificados, transformados pelo poder que há na palavra do Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que é poderosa, essa palavra que todos os dias tem algo para ensinar para as nossas vidas. Estou aqui nesta manhã com o nosso irmão Rafael. Bom dia, Rafa. Bom dia, graça e paz, irmãos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco aqui. E vamos nessa manhã meditarmos sobre a palavra do Senhor. Vamos nesse momento fazermos uma oração, meus irmãos, de adoração ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos. Pai, obrigado por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor tem sustentado as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Esteja conosco nesta manhã, fale aos nossos corações, Pai, que possamos ouvir a Tua doce voz, Senhor, que possamos ser edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Abençoe os nossos irmãos, Pai, esteja com eles, confortando, dando forças aos seus corações, Pai. É tudo que nós te pedimos nesta manhã, te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos e as irmãs a nesse momento, vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar um cântico ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração.
quero estar passando a palavra ao nosso irmão Rafael, que estará nos trazendo a meditação desta manhã. E vamos aqui conversando, refletindo sobre a palavra do Senhor. Fique à vontade, Rafa. Bom, mais uma vez, né, bom dia, irmãos. Vamos então, você que está aí na sua casa, pegando a sua Bíblia, se puder acompanhar conosco, né, a leitura da palavra. Nós estaremos lendo o capítulo de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. E aí depois a gente vai conversando, comentando um pouquinho sobre o que esse texto tem para nos dizer, né? Eu vou então estar lendo aqui. Lucas 10, 38 a 42. Vamos lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e que esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, meus irmãos, aqui nós temos um texto bastante conhecido, né? Provavelmente algum de nós aí que estamos na igreja, às vezes já ouvimos essa passagem em algum momento de nossas vidas, e é uma passagem que ela fala muito conosco, mesmo ainda hoje, né? Provavelmente se fosse um outro livro, talvez passasse desapercebido, né, Danilo? Esse tipo de contexto, de história que nos traz aqui o evangelista Lucas, né? Pensando que todos eles sempre caminhavam, né? Estavam sempre andando, né? Tudo que faziam eram sempre a pé, né? E aqui ficava próximo dos Montes das Oliveiras, das proximidades ali também. Era uma cidade bastante conhecida, né? Nas narrativas bíblicas, né? Exatamente. Então é um local, né? Onde já é conhecido, como disse aqui o pastor Danilo, em relação aí às histórias bíblicas, né? Bom, voltando aqui então o texto, né? Voltando lá para o verso 38, nós vamos lendo aqui e analisando essa passagem novamente, então, ponto a ponto, irmãos. A gente percebe aqui, então, que Jesus estava vindo, entrou num povoado e essa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa, né? Isso. É interessante que pensarmos, né, nos dias de hoje, né, você poder receber ali, né, Jesus na sua casa, né? No caso ali, Marta estava recebendo, provavelmente, né, não seriam só Jesus, né? Ele normalmente caminhavam com algumas pessoas, com seus discípulos, né? Então, provável que o texto aqui não menciona, mas é provável que fosse um grupo, né, Danilo? Isso, um grupo. Então, assim, a gente até entende um pouquinho o contexto dessa agitação de Marta, né? Porque Jesus provavelmente estava com os 12, né? Então, nós temos também só para entendermos um pouquinho a história, né? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? Então, é provável, meus irmãos, que ali, nessa narrativa aqui, nesse contexto, havia aproximadamente ali 15, 16 pessoas, né? Então, imagine só, né, você receber na sua casa 15, 16 pessoas, Rafa, você já vai... Uma vez só, né, já fica... O que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, né, para o povo comer, né? Essa agitação, nós podemos entender um pouco, né, esse contexto de Marta, né, estar agitada, fazendo muitas coisas, né? É muito interessante, porque ela realmente ficou bastante atarefada, né, ocupada com muitos serviços, é o que fala aqui no verso 40, né? Isso. E o interessante é que
enquanto Marta estava ali correndo com as coisas, Maria já, no verso 39, nós percebemos o quê? Que teve uma atitude um pouco diferente, né? Sim. Bem o oposto do que Marta fazia, né? Vamos ler o 39? Pode Pode ler. ler? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, eu vou ler aqui na versão King James, o 39, e ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, né? Aqui nós temos dois ensinamentos muito importantes, né, Rafa? Assentando-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, né? Exatamente. Olha a importância aqui, né, que da atitude de Maria, né? Ela, na presença de Jesus, ela se assentou ali aos pés de Cristo para ouvir ali os ensinamentos de Jesus, né? E esse assentando-se, né, Rafa? A gente pode até ampliar aqui, né, meus irmãos? Porque esse assentando-se mostra uma total humildade, né, Rafa? Uma atitude de servo, de aprendizado, de alguém que está sedento por ouvir ali o que Jesus tinha para ensinar, né? E você reconhecendo a pessoa de Cristo, né? O Deus Todo-Poderoso que está ali, né? Você está sentando-se aos pés de Jesus. Me ensina, Senhor. Eu quero te ouvir agora. Me ensina, eu quero, né? Colocando Jesus no centro, né? Da sua atenção ali no caso, né? Isso. Diferente de Marta, que agitava-se, né, de um lado para o outro, Maria, neste momento aqui do texto, ela colocou como ali uma prioridade na vida dela, deixar as demais coisas para assentar-se aos pés de Jesus, né? E esse assentar também, Rafa, é algo que nós precisamos, assim como Maria fez, precisamos fazer isso em nossas vidas, assentando-se aos pés de Jesus. E o que isso significa? Que quando nós nos assentamos aos pés de Jesus, né, quando nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós estamos ali com uma espécie de declaração, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para recebermos os Teus ensinamentos, né? E nós precisamos viver isso em nossas vidas. Senhor, estou aqui aos Teus pés, me ensina, Senhor, o que o Senhor tem para mim neste dia, o que o Senhor quer falar comigo, né? É uma atitude assim aqui no 39, essa atitude de Maria é uma atitude de adoração mesmo, né? De entender quem é Jesus, como você falou. E aí, se a gente faz uma analogia para os nossos dias, a pergunta que a gente se faz muitas vezes é: será que nós temos nos assentado aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem para nos ensinar? Né? Aí você pode me perguntar assim: mas como que eu faço então? Porque eu não tenho Jesus aqui em carne e osso, né? Na minha frente, entrando na minha casa, né? Para poder recebê-lo e poder ouvir os seus ensinamentos diretamente da sua boca. Bom, meus irmãos, nós temos a palavra, né? E a palavra, ela é muito importante, o estudo, quando a gente fala assim, olha, nós vamos fazer um estudo devocional diário, a importância de se ter um estudo devocional. O que é isso, basicamente, hoje em dia? É você ouvir Deus falar com você, né? Às vezes numa oração, às vezes num momento em que você está ali refletindo e contemplando o Senhor, ao estudar a palavra, ao orar. Por isso a importância da devocional, né? Às vezes a gente dá prioridade para tantas coisas, mas nós muitas vezes não damos prioridade para estudar a palavra, para ter aquele momento de intimidade com o Senhor. Né, Danilo? Não sei se... Não, com certeza. Se é assim, você pode acrescentar aí mais algo. Tem o nome Warren Wiersbe. Ele diz assim, Rafa, olha que interessante essa frase, né? O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo, né? Que são as nossas atividades, porque as nossas atividades podem virar simplesmente um ativismo, pode simplesmente virar coisas que são desnecessárias, né?
assim como nós vamos ver aqui mais especificamente no verso 40, né? Mas já dando uma adiantada, né? É o que Marta estava fazendo. Ela estava agitada, estava tão preocupada ali com as coisas que ela devia fazer, e ela estava perdendo o principal, a essência, né? Que era a comunhão com Cristo. E é nessa comunhão que nós estamos falando aqui, de estarmos assentados aos pés de Jesus, isso nós não podemos perder em nossas vidas. Nós não podemos deixar que, assim como diz, né, essa frase aqui que nós acabamos de ler, né, o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo, né? Então, estarmos com Cristo é mais importante. A nossa comunhão, né, igual você está colocando aqui, Rafa, a nossa comunhão, né, o fato de meditarmos na palavra, orarmos a Deus, isso é o mais importante, né? E dentro disso que você está falando, né, nós muitas vezes podemos identificar, dentro das igrejas até, situações em que pessoas trabalham tanto, né, e estão cansadas, muitas vezes, de trabalhar, servir a Cristo, e estão cansadas do próprio Cristo, porque ela trabalha tanto que ela não desfruta deste momento com Cristo, né? Veja, irmãos, nós não estamos dizendo que não devemos trabalhar, não devemos servir, não é isso, mas aqui a mensagem ela se temos Jesus, nós temos que desfrutar de Jesus ali. A Marta, ela tinha o próprio Cristo ali na casa dela, né? Nós temos por meio da palavra aqui que fala conosco, e muitas vezes nós estamos mais preocupados com outras coisas, né? A nossa vida ela é tão carregada, né? Nossas agendas assim são tão complexas, cheios de coisas. A vida moderna, né, pós-moderna que nós vivemos hoje, ela é carregada de coisas. O mundo muitas vezes nos influencia e nós chegamos cansados, né? Chegamos cansados diante do Senhor, né? E aí às vezes a gente, em vez de se preocupar para ter aquele tempo em focar, em aprender, em se relacionar com Cristo, nós estamos às vezes extremamente cansados, porque nós temos assim como Marta, nos agitado, nos preocupado. E você falou uma coisa interessante, né? Eu estava aqui refletindo, pensando, lembrei aqui, eu estava lendo recentemente um livro, né? E o autor diz assim, né? Oração e palavra, oração e prática, né? Nós precisamos meditar na palavra, precisamos orar, mas praticar, né? Que é aquilo que você falou, né? O serviço, o fazermos é importante, mas a essência está antes, né? Que está no buscar a Deus. Por isso que hoje em dia, Rafa, a gente, fazendo aí pegando esse gancho que você deu, hoje, irmãos, nós encontramos igrejas muito pragmáticas, né? Igrejas que tem fórmulas, querem fazer isso, né? Promover eventos, promover isso, campanha disso, campanha daquilo, né? Querem fórmulas mágicas, às vezes, para fazer a igreja crescer, fazer isso, fazer aquilo, né? E nesse pragmatismo, Rafa, muitas igrejas vão entrando nessa questão de Marta. É fazer, é correr, é fazer trabalho, é reuniões, é isso, é aquilo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é nada disso, né? Por quê? Porque nós entendemos que a essência está na intimidade com Deus, né? Está na oração. Por isso que quando nós vemos igrejas que têm avivamento, na história da igreja, grandes avivamentos, meus irmãos, começaram através do povo que orava, que buscava a presença de Deus. Que estava sentado aos pés de Jesus. Estava sentado aos pés de Jesus, porque essa é a essência. E isso a igreja não pode perder. Por isso que até na nossa igreja, né, os irmãos percebem, a gente tem sempre focado nisso, vida de oração, porque nós entendemos que o avivamento, o poder de Deus sobre as nossas vidas vem através da comunhão com Cristo. E isso nós não podemos transformar, nós não podemos tirar essa comunhão e colocarmos no lugar coisas que são pragmáticas, né? Coisas, fórmulas. Não, nós temos que manter essa essência, oração, intimidade com o Pai, e Ele nos dará sabedoria e discernimento, Rafa, para praticarmos o que nós devemos fazer, para, vamos dizer assim, partirmos para a ação, né?
Mas isso primeiro vem através do buscar a Deus, né? E muitas vezes existem muitas igrejas que invertem esses valores. Não, eu quero fazer o que vai dar certo, né? Ai, nossa, é isso, é aquilo. Isso basicamente essa inversão que é feita atrapalha totalmente o caminhar, né, das pessoas, né? Porque você acaba caindo na situação de Marta. Por isso que o Danilo falou aqui é muito importante, porque realmente você dar prioridade para Cristo na palavra, na oração, e a consequência disso, você vai servir conforme a vontade de Deus, seguir segundo a vontade de Deus, né? Que interessante. Rafa, você, podemos estar fazendo tantas coisas para Deus, mas sem intimidade com Deus. Exatamente. Olha que interessante isso, exatamente. Né? E isso nos causaria, por exemplo, uma canseira muito grande, cansaço e desanimar, sim, né? E uma coisa que, já assim, caminhando, né, aqui no texto, que a gente percebe, o que é? Que Marta, ela estava agitada ali, e ela estava ocupada com todos esses serviços, assim como muitas vezes acontece em nossas vidas, né? A gente entra, muitas vezes, num ativismo, numa coisa assim muito protocolar, ao invés de estarmos ali aos pés de Jesus e realmente desfrutando dessa intimidade. E o que acontece? Ela começa a se incomodar com o fato de Maria estar sentada ali aos pés de Jesus. Isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, a gente pode cair nesse tipo de situação, né? De armadilha, né? Por exemplo, de ficar se incomodando com quem está buscando a Deus verdadeiramente, né? Está buscando Cristo ali. E a gente se incomoda. Você vê que Marta aqui, ela se incomoda, né, Danilo? Verso 40, né? Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude, né? Marta aqui está questionando, está criticando Jesus aqui. Jesus, imagine o Rafa aqui, né? Rafa, você não vai chamar a atenção da minha irmã e não, né? Olha, não está me ajudando, não está fazendo nada, né? Tá parada aí, né? Nós podemos ter essa daí que você falou, essa crítica com as pessoas. Nossa, não está fazendo nada, não está, mas está buscando o essencial, né? Está buscando o essencial. Às vezes essa questão da intimidade de cada um, a importância, né, de você buscar uma intimidade com Deus, né, para não acontecer de ter essa inversão, né? Você trabalha porque hoje nós vivemos uma sociedade resultadista, né? Então a gente quer o resultado já, né? A gente quer pronto. Nós queremos tudo para agora, tudo para ontem, né? Virou status falar que faz tanta coisa, né? Virou, exatamente. Você vê as crianças hoje em dia, tem crianças muitas vezes que não brincam mais, porque é tanta atividade, é uma agenda tão absurda, assim, de carregada de coisas que não se tem mais uma infância como antigamente, né? Então, e isso reflete em muitos problemas que a nossa sociedade vive, né? Problemas que geram ansiedade, geram muitas coisas. Por exemplo, aqui Marta, a gente pode até supor aqui que ela estava ansiosa para poder fazer ali as coisas, né? Ela ficou inquieta, preocupada, e isso já acarretou na vida dela ali naquele momento esse tipo de situação de ansiedade, de questões que ela ficou ali preocupada, né? Para poder receber e servir as pessoas que estavam ali, né, na casa dela, e ela, neste momento, perde ali uma oportunidade muito grande, porque ela estava com Jesus na casa dela, entende? Então, e aí a gente tem que pensar nisso, né? Pensar, será que eu também não estou entrando nisso, né? Sim. Não estou entrando nessa loucura, e muitas vezes eu tenho que parar, né, para poder refletir sobre a minha vida e pensar, e muitas vezes, irmãos, nós estamos tão no piloto automático que a gente não consegue nem pensar nessas coisas. Por isso a importância, às vezes, até de você, numa oração, pedir para o Senhor te ajudar, né? Te mostrar como você pode segui-lo de uma forma, desfrutar dele de uma forma mais próxima, né? Ter uma intimidade maior. E isso começa com a oração, com a palavra, é aquilo que a gente está falando.
Até hoje, na pregação à noite, vai ter um trecho de uma mensagem que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Será que estamos deixando de fazer aquilo que é prioridade em nossas vidas por causa dessa correria que a gente vive, né? E a gente vê aqui que Marta está deixando de fazer essa prioridade, né? E tem um Hernandes Dias Lopes, né? Porque o texto aqui no verso 40 diz que Marta estava agitada demais, estava atarefada demais. E o pastor, escritor Hernandes Dias Lopes diz em seu livro Comentário Expositivo, ele diz assim: servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. É o perigo, né? Então, da atividade, né? Tornou um substituto, né? E ele diz assim: ela colocou, né, se referindo a Marta, ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo, né? E isso é muito forte, porque quantas vezes eu vou olhar para a minha vida e não vou me enxergar nisso, né? Sim. Pensando que eu estou colocando o trabalho em primeiro lugar, sendo que eu deveria priorizar a comunhão com Cristo, né? Sim. E é o que você falou, é a questão de não invertermos, né? Para que uma coisa, você tendo a intimidade e o relacionamento com Cristo, sendo a prioridade na sua vida, a consequência disso, naturalmente, será o serviço, né? E eu estava pensando aqui sobre isso, Rafael, um exemplo que a gente pode usar assim, para talvez a gente entender um pouco melhor isso, na relação com nossos filhos, por exemplo. Né? Eu já assisti, por exemplo, filmes, né? Já ouvi palestras, né? Até mesmo pregações sobre isso. Os nossos filhos não precisam de muitas coisas, né, Rafa? Porque, assim, às vezes nós como os pais, né, pai, mãe, nós ficamos com aquela coisa na cabeça: nossa, eu preciso trabalhar tanto, eu preciso fazer tantas coisas, porque eu preciso dar isso, preciso daquilo, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, né? E às vezes ali o pai e a mãe se matam de trabalhar, né? Não tem tempo, né, para nada, para dar as coisas para o filho. Mas, na verdade, do que o filho precisa não é só disso, né? Isso é o demais, essas são as coisas demais, assim, porque o que ele precisa realmente é do seu tempo, é do seu carinho, é do seu amor, né? E isso aí não é o dinheiro que vai comprar, né? Isso aí é o que você falou, com nossos filhos, com os nossos netos, muitas vezes, né, para quem tem netos, é você desfrutar de momentos com eles. É o que Maria fez. É o que Maria estava fazendo, exatamente, né? A Maria não estava preocupada em preparar um banquete ali para Jesus e as pessoas que eventualmente estivessem ali. Ela estava preocupada em estar com Cristo, estar desfrutando da presença de Cristo. Às vezes a gente se preocupa tanto com fazer, dar, né? Com coisas acessórias, e nós perdemos o principal. Como é importante, por exemplo, às vezes numa situação, o que vale mais? Você fazer um banquete para os seus amigos, por exemplo, ou você ter uma boa conversa? Sim. Sabe? Você ter uma conversa de amigo, de irmão, de intimidade, né? Aqui é o ponto. A gente está tão envolvido pelo mundo em questões dessas questões acessórias e o principal vai ficando de lado, e a gente acaba caindo na situação de Marta. E ainda por cima, às vezes, se incomodando com quem está fazendo, né? É por isso que até a gente fez aqui dos filhos, é por isso que hoje em dia a gente vê as famílias, né? Muitas famílias com esses problemas, né? Dentro de casa, porque às vezes você olha assim, os filhos têm tudo, tem de tudo, tudo que é novo de tecnologia, de presente, tem tudo, mas falta ali o essencial, que é o tempo, o carinho, o amor. Falta, né? Sentar ali, às vezes brincar um pouco com a criança, brincar às vezes, sabe, sentar, falta dar uma atenção, conversar com seu filho, né, com seu neto, enfim, para você poder ter aquela intimidade, né? Intimidade. Hoje em dia, até fazendo assim, trazendo um pouco assim, eu vejo assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com o meu avô, com a minha avó, eu gosto muito de estar ali desfrutando, conversando com eles. Olha, é tão gostoso, né? É tão gostoso com meus pais, né? Como é bom, né? Coisas que muitas vezes a gente não dá prioridade, né? A gente está preocupado com tantas outras coisas, mas com o principal muitas vezes a gente está deixando de lado, né? E é isso aqui que o texto vem mostrando para a gente, né? Para nos corrigir. Com certeza. Né? Vamos então aqui dando... 41? O 41 aqui diz o seguinte, né?
Então, né, ali no caso, Marta havia questionado Jesus por conta de que Maria não estava ajudando ela com os afazeres, né? E aí respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então aqui é aquela situação que Jesus vem e faz uma exortação ali para Marta em amor, né? Em amor, no sentido de: Marta, não precisa de tudo isso, calma, você está muito inquieta, né? Você está muito ansiosa, muito preocupada, né? Com muitas coisas. E aí, no 42, que ele entra no ponto principal, eu penso aqui, que seria, né? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, né? Então, aqui Jesus ele está nos ensinando o que é que tem que ser prioridade em nossas vidas, né? Que é escolher a boa parte. Escolher a boa parte, ou seja, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, mas ele está falando assim: é pouco é necessário, ou só uma coisa, no caso, né? Que foi o que Maria escolheu, desfrutar desse relacionamento com Cristo, né? E aí você percebe que muitas vezes a gente acaba caindo em escolhas erradas, porque o texto fala aqui, Maria escolheu a boa parte, e será que temos escolhido? Será que temos escolhido o que na nossa vida? Eu às vezes paro para pensar e eu fico pensando: nossa, como eu faço escolhas erradas, né? Como muitas vezes eu acabo caindo nesse tipo de correria, e a gente vai sendo levado pelo mundo e por essas escolhas erradas. Mas aqui o texto fala para você e para mim e para nós que o que Maria fez é o que nós temos que fazer: escolher a boa parte, né? Ou seja, desfrutar desse relacionamento com Cristo, né, Danilo? Não sei se... Não, com certeza, né? Quando diz aqui, né, escolheu a boa parte, né, nós podemos entender que ela fez a melhor escolha aqui, né, Rafa? Que é estar aos pés de Cristo Jesus. Não tem melhor escolha do que essa, Rafa, do que estar prostrado, do que buscar a presença de Deus, né? Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Os discípulos foram questionados, né? Os discípulos foram questionados pelos fariseus, né? Os seus discípulos não oram, os seus discípulos não te buscam, né? Jesus falou assim: não, mas quando eu for ao Pai, né? Eles vão ter que me buscar em oração, eles vão ter que jejuar, né? Porque Jesus estava ali ensinando, né? E na narrativa, na história de Jesus, nós vemos Jesus retirando vários momentos para orar, né? Estar a sós com o Pai, porque Jesus estava nos ensinando, meus irmãos, que a oração, estar na intimidade com o Pai, é essencial para as nossas vidas. Não há nada que possa substituir esses momentos a sós com Deus, né? Jesus está ensinando: essa é a boa parte, vocês têm que me buscar todos os dias, vocês têm que estar com os seus corações entregues a mim. Eu, particularmente em minha vida, Rafa, já tive momentos assim que o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo nesse sentido. Estava fazendo tantas coisas para Deus, tantas coisas. Estava sendo Marta. Estava sendo Marta. Falei assim, nossa, daí o Espírito Santo vem e fala assim: viu, mas e eu? E a minha intimidade, né? Você não está me buscando mais? Justamente. O que o Hernandes falou aí, né? Você acaba substituindo isso, o serviço. E você acha que está fazendo grandes coisas, você acha que assim, nossa, eu estou ali naquele fervor, naquela agitação, nossa, estou fazendo bastante coisas para Deus. Tudo bem, você está fazendo bastante coisas, mas daí o Espírito Santo vem e fala assim: e a intimidade comigo? Onde está? Né? Cadê o nosso tempo a sós, o nosso tempo de comunhão? Né? Vira ali apenas serviço, atividade, e nos esquecemos do principal, que é estarmos a sós com Deus. E isso é o que tem faltado hoje, principalmente na vida de muitos cristãos, sabe, Rafa? Né? Por causa muitas vezes é por causa realmente estamos fazendo muitas coisas, muitas vezes é por causa das coisas seculares, né? A gente tem tempo para o Netflix, a gente tem tempo para o YouTube, a gente tem tempo para as redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tem tempo, né, para os nossos hobbies, mas para Deus
né? Não temos tempo, né? Não temos tempo para esse momento tão precioso que é passarmos ali na presença de Deus, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo o que Ele quer falar para os nossos corações. E hoje, mais do que nunca, né, todos nós aqui que estamos ainda passando, né, por essa pandemia, a gente percebe o que como é difícil às vezes, né, a gente ficar longe das pessoas que a gente ama, de desfrutar momentos com as pessoas, né? E se nós sentimos faltas disso, né, eu creio que você que está nos assistindo, com certeza sentiu falta de estar na igreja quando as portas estavam fechadas, né? E muitas vezes a gente, como é bom a gente estar em comunhão. E aí estar com os irmãos, desfrutando desse momento, né? E aí nós pensamos assim, nós na nossa vida temos a palavra, temos a oração, temos tudo para estar na presença do Senhor, né? Tirar um tempo que seja no nosso dia para poder ter essa prioridade, e nós não fazemos muitas vezes, né? E isso me incomoda, porque às vezes eu penso, nossa, é complicado, né? A gente não tem uma desculpa. Que desculpa que a gente tem, né, Danilo, hoje em dia, né, para falar assim, eu não posso ter um tempo com o Senhor. Claro que eu posso, irmão. E é o que você falou, a gente é envolvido pelas correrias, pelos afazeres seculares, né, que são importantes, sim, para a nossa vida, sim, mas nós temos que ter consciência de que essas coisas são todas passageiras, né? Aqui a palavra fala, né, Jesus falou que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, né? Esses ensinamentos esses momentos que ela tem, né, a prioridade nesse desfrutar, nesse relacionamento com Cristo, né? Para que a consequência depois no serviço de trabalharmos para Cristo, ela acaba sendo uma coisa natural, sem que nos canse da forma como aqui Marta estava se cansando, porque Marta ela inverteu. E muitas vezes a gente acaba caindo nessa situação de Marta, né? Acaba trabalhando e deixando o principal, a boa parte, de lado. Então, que essa palavra aqui, ela possa, assim como ela falou conosco aqui, que ela possa estar falando com você, né, Danilo? Penso que é uma mensagem que traz para nós uma reflexão, principalmente nos dias de hoje, para que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor, né? Buscando a Deus ali, estar assentado aos pés de Jesus, assim como Maria estava ali assentada, querendo mais desfrutar desse relacionamento com Cristo, né? Eu acho que podemos concluir mais ou menos nesse sentido, né? De que possamos fazer essa autorreflexão sobre as nossas vidas, né? Do que nós temos colocado como prioridade, né? Se nós temos escolhido a boa parte, né, Danilo? Amém. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã, meus irmãos, por essa meditação da palavra do Senhor. Tenho certeza, assim como o Rafa disse, falou ao seu coração, falou ao nosso coração aqui nesta manhã, essa palavra tão preciosa, né, isso que fala aqui sobre essa narrativa de Marta e Maria, que possamos sermos, né, como Maria, né, e menos como Marta, né, Rafa? Viver menos agitados, menos preocupados, correndo às vezes de coisas que não têm valor, de coisas que não são importantes para as nossas vidas, né? E que possamos buscar o principal, que é Cristo Jesus, a presença dele em nossas vidas, a comunhão, a oração, a adoração, termos um coração totalmente entregues, né? Que o Senhor Jesus, que esse momento de estarmos em comunhão, vivermos aqui em comunhão na igreja, vivermos esse momento de oração em particular em nossas vidas, que possa ser prioridade em nossas vidas, né? Isso fará toda a diferença, né, Rafa, em nosso viver. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco até esse momento, obrigado a você que estará nos assistindo também mais tarde, em outro dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vou pedir para o Rafa fazer a oração final desta manhã. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento que tivemos de ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um que está assistindo aqui esse vídeo, Pai, ou que vai ainda assistir, Pai, que o Senhor possa estar falando ao coração, assim como o Senhor falou aos nossos corações, Pai, nesta manhã.
Que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, Senhor, abençoando, Senhor, cada membro aqui também, Senhor, participante, que possamos estar sempre caminhando, Pai, seguindo nos Teus caminhos, Pai, e possamos estar, e nos ajude, Senhor, a desfrutar mais de um relacionamento contigo, Pai, um relacionamento verdadeiro contigo, Pai, que possamos escolher a boa parte, assim como Maria fez ali durante aquela passagem, Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa o nosso dia, nosso domingo, e é no nome de Jesus que eu lhe oro e lhe agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha um bom domingo, um bom almoço, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, e te esperamos daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, né, às 7 horas da noite, em nosso culto de celebração. Venha estar conosco, um momento tão precioso que passamos aqui adorando, né, desfrutando da comunhão do corpo de Cristo, né? Hoje, às 7 horas da noite, venha estar conosco, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.